Mas eu queria que vocês, com base nessa aula que a gente deu, que a gente construiu junto nas duas primeiras e parte da terceira e da quarta, eu não vou falar de AP hoje, na AP eu volto ao nosso evento na quinta-feira. Só para fechar a nossa aula, eu criei uma cidade aqui, uma cidade imaginária, que eu vou chamar de... alguém quer dar um nome aí na cidade? Até? Palmeiras. Gostei. Nenhuma cidade, não perdeu muito. Certo? Tem lá na nossa Patecópolis, a gente tem algumas características que eu aí, como um planejador urbano, eu decidi, certo? Então, olha só que interessante. Eu tenho uma estrada pavimentada para o Mato Grosso do Sul, ou seja, que tem asfalto, uma estrada não pavimentada para São Paulo, certo? Eu tenho uma área rural relativamente grande, aí próxima ao centro histórico. Eu tenho um centro de eventos colado na área rural. Eu tenho um resort, ou resort, depende como você quer. Os dois estão certos. Colado aqui a um cemitério indígena, próximo ao centro histórico e próximo ao centro de eventos. Eu tenho um rio, isso aqui é um rio, tá? Vou chamar de Rio Bonito, ó, que bonitinho. Rio Bonito. Ele sai lá da área montanhosa, atravessa o centro histórico, passa pelo condomínio de alto padrão, certo? Condomínio de alto padrão. Eu tenho cachoeiras. Nessas cachoeiras, nessas áreas aí que eu posso falar de áreas de manancial, digamos assim, aqui é um pouco mais baixo, então tem uma favela. Eu já estou vendo algumas coisas interessantes. Eu tenho um aeroporto, do lado de uma área de preservação permanente, que a gente chama de APP. E aqui eu tenho mais uma favela. Então eu tenho duas favelas, um condomínio de alto padrão. O condomínio de alto padrão está do lado da favela. O que vocês acham dessa cidade, em termos do que está errado, o que está certo, o que vai dar problema? E me falem também, se vocês puderem, usem a criatividade para falar sobre possibilidades para essa cidade. O que você, como vereador, como prefeito, secretário de turismo, de eventos, você indicaria, você apontaria, vão ser problemas? Nossa, está interessante aquela questão ali, está bem mais ou menos, aquele está legal, aquele está com problema, aquele vai dar BO, e ali tem uma oportunidade. Se vocês quiserem falar sobre a cidade, comentem. Primeiro tinha que tentar arrumar a estrada de São Paulo. Para São Paulo. Certo. Estrada não pavimentada para São Paulo. Por que tem pavimentada para São Paulo? São Paulo é para São Paulo. Precisa em São Paulo. São Paulo dá uma direita, pessoas combinar também. É o centro econômico brasileiro, não tem cabimento você pavimentar a estrada do Mato Grosso do Sul e não tem acesso para São Paulo. Interessante. Demais. Vamos focar na estrada. Gostei dessa discussão sobre a estrada. Então, é interessante isso. É um pensamento bem paulista. Temos uma estrada para São Paulo. Tem, é óbvio, né? Vamos parar para pensar. Se eu coloquei que Mato Grosso do Sul e São Paulo, deve ser no Paraná, eu acho, né? Ali? Presidente do Brasil. Parece que é ou no interior de São Paulo ou no Paraná, né? Tá migrando ali e tal. Acho que o meu cérebro quis falar isso, certo? Então vamos lá. Então eu tenho pavimentado para Mato Grosso do Sul e não tenho para São Paulo. Por que tem que ser para São Paulo? Eles falaram que é o centro econômico do Brasil. O maior, os cartões me perdoem aí o meu mapa, viu? Se eu parar para pensar, o maior emissor já que eu falei de centro de eventos, vocês estão no curso de eventos, o seu Zé falou assim, então tem que pensar alguma coisa para turismo e para eventos, certo? Eu como secretário de turismo e eventos. Então eu penso aqui, está não pavimentada para São Paulo, então eu penso que tem que ser pavimentada porque tem que vir pessoas de São Paulo, que as pessoas no Brasil, a matriz do transporte é rodoviária, concorda comigo? As pessoas viajam de carro, e se eu me der trem de São Paulo aqui por dentro, eu não vou. Concorda comigo? Ou vou? Posso subir lá no trem da aula lá, grudar e for grudar junto com carga, não é isso? Eu não vou. Estrada não pavimentada para São Paulo é interessante porque a nossa matriz é completamente rodoviária. Ou seja, se não for pavimentada, as pessoas vão falar, puta, vou lá naquele Cafinal do Judas, lá na Fatecópolis, eu vou pegar uma estrada de terra para chegar naquela cidade. O que faz essa estrada não pavimentada? Restringe um pouco? Restringe, Agora, e se eu falar para vocês que a estrada que sai de Prudente, chegando em Bonito, Mato Grosso do Sul, não é pavimentada? Vamos pensar duas vezes. Qual que é o intuito
intuito que a estrada não seja... Se eu falar assim, não, mas não quero que ela pavimentada. Lembra que eu falei para vocês? Eu deixo, às vezes, muitas vezes, a minha cidade com uma estrada não pavimentada, justamente para restringir a demanda e preservar o meu centro histórico. Entendeu? Então, às vezes, para mim não é interessante ter uma estrada pavimentada, ainda mais para São Paulo, que é o maior fluxo emissor de turistas rodoviários do Brasil. Mas aí você fala assim, não, mas agora que eu estou assumindo a Secretaria de Eventos, eu vou dar um jeito, pode vir gente de São Paulo. Tá? Mas a gente tem que, às vezes, olhar para alguma coisa que está errada e falar, nossa, isso está errado, isso tem que mudar. Mas não necessariamente, eu concordo que, claro, a estrada pavimentada hoje não é nem uma questão de luxo, é uma necessidade ter estrada pavimentada. Mas já que eu estou falando mais de uma cidade que tem centro histórico, já tem problema de ter duas favelas, que eu tenho aqui Cachoeira, centro histórico, eu tenho um cemitério indígena bem tradicional, então eu começo a pensar que não é interessante eu ter, nesse momento que eu não tenho um planejamento da minha cidade, uma cidade que tem em São Paulo. O que trouxe o progresso para a Presidente Prudente e região? A ferrovia, a Alta Sorocabana, ou seja, só depois, lá com o Matarazzo, é que a cidade deu um boom, que antes era patrimônio das Antas, depois virou patrimônio do Viado, e depois virou Presidente Prudente. Só virou Presidente Prudente por causa que o filho do Presidente Moraes veio até a cidade de tempo. Olha só, o que trouxe progresso para a Presidente Prudente? O meio de transporte. No Brasil, historicamente, como em muitos países do mundo, o transporte traz essa questão de trazer pessoas e movimentar a cidade. Professor, então você está me falando que o senhor quer uma cidade que seja extremamente simples? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quero que você pense na cidade antes de pensar em trazer turista. Por exemplo, a Prudente está investindo agora, ela voltou a investir esse ano no Carnaval. Nosso secretário de Cultura, secretário de Turismo, o prefeito, foram até Tupã, estudaram o Carnaval de Tupã e querem tentar fazer esse ano uma coisa parecida com o Carnaval de Tupã, que na região é um carnaval muito bom, assim, de organização. Só que olha que interessante, eu vou organizar o Carnaval de Prudente, só que eu não tenho um estudo nenhum sobre o perfil do turista que tem para Prudente. Eu não sei quem vem para Prudente. Mais do que isso, eu não sei quem vem para Prudente no Carnaval. Como que eu falo para você assim, antes de você abrir uma empresa, estude o mercado, estude quantos concorrentes você tem. Por exemplo, você organiza casamento. Quem que organiza casamento? Ritz lá é a melhor. Por que ela é a melhor? Vou fazer algo melhor que o dela. Ou será que já adianta logo de cara fazer algo melhor que o dela? Logo de cara adianta fazer uma mega cidade maravilhosa como Las Vegas construído nada? E se você construísse Las Vegas no Brasil? Bem, desde 1946 é proibido o cassino no Brasil. Já começa uma questão interessante. Já que é proibido o cassino lá com o nosso querido general Gaspar Dutra, já que eu não posso ter cassino no Brasil, então uma cidade daquele perfil não dá. Mais importante, lembra que eu coloquei o mapinha dos meus amiguinhos pobres? Tem gente que gasta dinheiro com isso? Então, tem que fazer uma pesquisa sobre aquilo. Tem que analisar o mercado antes, certo? Vamos lá, o que mais está errado aqui? Professor, acho que se favela, vocês condomínios. A favela é condomínio. Eu acho que não tem noção nenhuma colocar uma favela em condomínio próximo. Até porque as pessoas do condomínio vão pensar, nossa, pobre. O que eu quero do pobre? Mas lá em São Paulo tem. Mas tem coisa. Gerga tem muro. Lá no Nordeste mesmo tem um monte de resort, a hora que você sai dele é coisa ridícula. Correndo solto lá, aberto, basta você olhar do lado. No entanto, ergueu o muro, lá dentro é a coisa mais linda e maravilhosa. Olha que interessante a fala da Débora. As pessoas que estão no condomínio não vão gostar. É verdade, eu também não vou gostar. Eu lá com meu carro no zero, minha Mercedes, vou sair e ver um monte de favelados. Coisa horrível, credo. Até a frase do Joãozinho Trilha, quem gosta de pobreza é intelectual. Né? Pobre gosta de coisa bonita. Né? Então o pobre quer ficar onde, gente? Por que as favelas ficam onde elas ficam? Porque a vista é linda. Você sabia disso ou não? Mais do que isso, por que eu quero morar perto do condomínio? E lógico que as favelas vêm depois do condomínio. O condomínio se instala, depois as favelas começam a tomar a sua periferia. Por quê? Porque se ali tem condomínio, lá tem transporte, lá tem asfalto, lá tem esgoto. É óbvio. Se você quer entender isso que eu estou falando aqui, condomínio de alto padrão e favela, você quer entender de Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro é assim, você olhou pro lado, puta que favela, no bairro do condomínio que você tá. É muito legal você ver isso no Rio de Janeiro. É tanto que Rio de Janeiro é um simulacro perfeito do Brasil, é um Brasil em miniatura. Porque tem desigualdade, tem favela lá de condomínio, tem gente rica, gente pobre, no mesmo lugar. Aquela região da Lapa, lá à noite, aquilo é maravilhoso, porque você vê, você vê um cara fazendo macumba aqui, juro pra você, do outro lado da rua, a Igreja Universal ali rezando, mas do outro lado da rua, literalmente. Macumba com Universal, com a Igreja Católica, com o Evangelho. Que é isso, cara? Que coisa louca, é o Brasil. Então o Brasil é uma coisa meio louca assim. E é interessante que um aproveita do outro. E quando a gente dá o padrão vai aproveitar da favela? Empregada doméstica, mão de obra barata. E aí, olha que interessante, no Brasil, em algumas regiões, não acontece tanto isso. Aliás, seria até bom se acontecesse isso. Porque as pessoas não precisariam pegar o carro daqui, sair 5 horas da manhã para chegar lá às 9. Seria até melhor se as favelas fossem dadas de condomínio, porque pelo menos já facilita. Olha que coisa perversa que eu estou falando, mas é a verdade. Então, olha só, mais louco ainda, Débora, é ter a favela do lado de uma área de preservação permanente, cara. Isso é mais punk ainda. Sabe por quê? Porque aqui, provavelmente, o saneamento urbano não deve ser muito bom. Provavelmente deve ter algum lixo, deve ter. A favela por si só ela tem uma característica interessante de ir comendo as APPs, desculpa. Ela vai aumentando, até porque o governo não fiscaliza. Por não fiscalizar, o que está acontecendo? Ela vai tomando conta. E aí a gente tem o aeroporto, que também é algo extremamente necessário dentro de uma APP, e é o que sempre acontece. No Brasil é o que sempre acontece. Eu construí um aeroporto dentro de uma APP. Professor, mas o senhor falou que não era bom ter pisada pavimentada? Mas eu tenho um aeroporto. Quem que vai vir nesse aeroporto? Vai vir estrangeiro, vai vir quem mora em São Paulo, quem mora no Sul, ou enfim, no Sul e Sudeste. É quem anda mais de avião no Brasil. Só que, lembra que eu falei, a pessoa que vem de carro, grande maioria é turista de massa. E a pessoa que vem de avião é turista alternativo, porque tem mais renda, tem mais escolaridade, então ela preserva mais aquela cidade. Então, para mim, é melhor eu ter aeroporto do que ter estrada pavimentada. E tem várias regiões do Brasil que você não chega de carro, mas você chega de avião. Olha que interessante. E são lindas, são bem turísticas, tem eventos, etc. Agora, a cachoeira. A cachoeira, você poderia ter falado para mim, professor, será que eles exploram aqui esse rio em relação à canoagem, a rafting, a flutuação, sei lá o que mais? É algo interessante, porque eu falei para vocês que nos eventos as pessoas querem experiência total. Então eu não quero só ir no centro de eventos hoje. Lembra que eu falei que o turista de eventos é aquele que vem para o evento e vai embora? Pega o táxi dele, vem aqui até o aeroporto e vai embora. Agora, depois ele vê que a cidade tem um centro histórico, ele vê que tem um resort, ele vê que tem cachoeira, ele vê que tem algumas coisinhas, uma área rural que você pode desenvolver de repente, algum tipo de turismo rural aqui também. Você como tecnólogo em eventos, você vai olhar para essa cidade, você tem essa possibilidade de ser um gestor público, ou trabalhar ajudando na gestão pública, você vai ter que olhar e falar assim, primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Inventário turístico. Ou seja, eu vou tentar entender, eu vou saber tudo que tem na minha cidade. O que tem na minha cidade? Vou fazer um zoneamento, eu vou entender o clima, eu vou entender quantos hotéis, eu vou entender quantos centros de eventos, quantas pessoas cabem, o que tem no centro histórico, o que é bom, o que não é, o que as pessoas mais visitam, o que as pessoas menos visitam. Esse meu inventário vai me dar uma noção global de tudo que eu tenho, e só assim eu vou poder fazer uma análise mais profunda do que eu posso fazer ou não. Eu fiz essas brincadeiras para vocês aqui, lógico, cada pavimentada para São Paulo, para Mato Grosso, até porque tem tanta gente de Mato Grosso assim, se comparar com São Paulo. É só para vocês perceberem que as nossas cidades do Brasil, isso daqui não é nem 10% dos problemas que uma cidade tem. E que muitas vezes você, organizador de eventos, a
Achei muito interessante em Londres, em 2012, que os teatros, os hotéis, quem organizava eventos na cidade, em Londres, mesmo em 2012, nas Olimpíadas, estudavam, fizeram projeções, olha que coisa maravilhosa, eu não vi nenhum estudo sobre isso no Brasil ainda. Fizeram projeções de quanto tempo as pessoas levavam das estações que iam ter os jogos até esses teatros. Então, olha que interessante. Se o meu teatro vai começar, minha peça vai começar às 22, e eu tenho um jogo lá, um evento, às 18 e termina às 20, o que eu faço? As pessoas, eu sei, até elas pegaram tempo na zona tal, lá em Londres, para chegar até às 22, não vai dar tempo. O que eu faço? Especialmente, isso aqui é tradição, especialmente nos dias de Jogos Olímpicos, eu vou abrir às 23 e vou fazer propaganda especificamente para essas pessoas. Olha lá, personalização. O cliente sempre tem razão. Eu moldo todo o meu perfil da minha empresa e mais interessante. Olha que maravilhoso. E só quem faz evento é que vai pensar. Quanto tempo essas pessoas vão demorar para chegar lá? Quanto tempo que leva o metrô? Você fazer uma análise disso. Em São Paulo, tem até como você fazer uma análise disso. Tinha um guia para a Copa, as pessoas que vão vir fazer negócios na Copa. Achei uma coisa bem absurda até. Brasileiros, o comportamento brasileiro para estrangeiros. Se eles chegarem atrasados, não se preocupe. Aí tinha um outro lá. Se eles marcarem reunião faltando 30 minutos, não se preocupe, isso é normal. Se eles já sabem isso é normal, não se preocupe, também é normal. Então é interessante, porque quando você for montar um evento em uma cidade, se você quer ser hospitaleiro, que é a palavra que a gente vem falando desde o começo das aulas, eu tenho que estudar o quê? Não só a questão que vocês estão acostumados, decoração, etc. Eu tenho que pensar na percepção que essa pessoa vai ter da minha cidade. Principalmente aqui, ó, em relação ao tempo. Tempo que ela vai passar, por onde ela vai passar, qual o caminho que ela vai passar. Isso aqui você está transcendendo o profissional comum, que é o que esses caras que a gente viu não eram, mas. Então, aqueles caras que vão pesquisar o que todo mundo faz. É isso? Eu vou fazer diferente. Eu dei o exemplo ali fora do Brigadeiro. Vocês já ouviram falar de TED? TED casaco ou TED uso? Não. TED é aqueles vídeos eu acho que você encontra no YouTube, que tem algumas palestras de alguns temas. Já viram isso? Não? Então, digitem no Google a TED, que é uma palestra de uma moça que se chama, eu não sei o nome dela, mas eu sei que a franquia dela chama Maria Brigadeiro. Eu acho aquilo lá maravilhoso. É pouco, mas eu gosto. Essa moça, o que ela fez? É um exemplo de que quando você for trabalhar com eventos, você não precisa abrir uma HITS, por exemplo. Você pode ganhar dinheiro em cima da HITS. Aí o que aconteceu? Essa moça, ela era jornalista. E aí ela falou que ela sempre gostou desde criança de comer brigadeiro. E ela fazia os brigadeiros muito bons. Fazer os brigadeiros é uma qualidade muito boa, porque ela só usava produto bons. Isso é um diferencial. Quando você usa produto ruim, você atrai cliente ruim. Você usa produto bom, você atrai cliente bom. Mais do que isso, quando você usa produto bom, você vai atrair cliente bom e mais do que isso, cliente fiel. É mais interessante. Tem que ser. Que nem eu brinquei lá perguntei, você vai tirar foto onde, por dentro? Eu vou tirar no fulano lá, eu vou tirar no Cláudio, porque o Cláudio é o melhor fotógrafo. Às vezes a Débora faz o mesmo serviço, mas o Cláudio faz o serviço mais famoso, digamos assim. E ela adorava fazer o brigadeiro, e aí ela começou a fazer, ela é jornalista, e pediram para ela ir para a parte de gastronomia do jornal. Ela foi para a parte de gastronomia do jornal, e começou a fazer algumas matérias, mas ela viu que faltava ela entender mais de gastronomia para ela falar sobre. É difícil quando você vai falar sobre eventos, você nunca estudou, nunca fez eventos. Você vai ficar patinando. Aí ela veio, vou fazer um curso de gastronomia enquanto eu vou ser jornalista. E nisso ela fez um curso com tanta vontade, com tanto empenho, e leu tanto a respeito, estudou tanto, que ela começou a fazer uns brigadeiros com umas coisas diferentes, com canela, com pimenta, assim, coisa diferente, não existia no mercado, mas também sem intenção. Um dia ela fez para algumas amigas do jornal e as amigas comeram, nossa, que brigadeiro maravilhoso, que coisa gostosa, diferente. Se quiser ela limpou, se você quiser eu estou fazendo para vender. Tá bom.
Nisso, uma amiga de uma amiga ligou para ela e falou: olha, estou precisando de uns 1000 brigadeiros. Quanto? Ela falou um valor que era um valor alto, né? Uma coisa meio sofisticada, não era brigadeiro comum. Tipo esses cupcakes, tipo esses, como que é o nome? Os macarrones, umas coisas mais sofisticadas. E ela fez. E ela começou a ganhar um tal dinheiro com aquilo, que um dia ela falou assim: acho que eu vou trocar alguns ingredientes que vão me dar mais lucro. E ela trocou. O que aconteceu? Mas caiu muito forte. E aí ela largou o emprego de jornalista para vender brigadeiro. Ela falou assim: mas vocês imaginam, eu tenho pós-graduação em outro país, a minha família quase me matou. Mas hoje eu ganho 4 vezes mais do que eu ganhava como jornalista, só vendendo brigadeiro. Então, o que eu quero dizer para vocês é que ganhar dinheiro não é feio. Porque às vezes as pessoas elas querem muito ter um status de fama, ou de posição, ou de cargo. Mas muitas vezes é muito mais legal você fazer o que você gosta, como essa moça que era fazer brigadeiro, se aperfeiçoar naquilo que você gosta. Por exemplo, você sabe fazer uma decoração que você não tem prudente, algum item de decoração para festa de casamento que não tem prudente. Você é boa naquilo. Se aperfeiçoe, se torne referência. Descubra quem é o melhor, como esses caras que você estudar. Quem é o melhor naquele assunto que eu vou estudar. Para fazer um saquinho de papel, saquinho legal, o cara vende 50 centavos. Se eu conseguir vender a 20 e ir na fonte, e lá saber quem faz o saquinho de papel, de plástico, quem que é a referência naquilo, eu vou copiar aquilo ou melhorar aquilo. Tá? E a gente falou, eu sei que falou de franquia aqui, quem falou sobre a franquia? Está na moda para você copiar a franquia. Então tem uma franquia lá que vende, é que eu vou falar uma franquia forte nessa, mas por exemplo, Cacau Show você abrir 60 mil reais, que é muito barato. Né? Aí você fala assim: eu acho que eu consigo abrir um chocolate tão bom quanto a Cacau Show por 30 mil. Por 30 mil. Entendeu? Aquela Brasil Cacau que abriu, que é da Copenhagen, não é? Desbancou a Cacau Show porque vocês percebem que a qualidade é um pouquinho melhor do que a Cacau Show? E hoje você pode comprar, quando você compra, tem gente que não gosta. E mais barato. E é mais barato. Mas olha que interessante, é uma cópia da Cacau Show. E era da Copenhagen, olha que interessante, a Cacau Show roubou o cliente da Copenhagen, aí a Copenhagen falou assim: vamos abrir uma que é igual a você, até o nome é parecido, que é Brasil Cacau. Vamos abrir uma que é do mesmo nível que você, porque a Copenhagen é um nível acima do chocolate, é um outro padrão. É outra coisa. E eu vou abrir um nível parecido com o seu e vou desmancar o seu. O que está acontecendo? É uma chocolateria, na verdade. Muito bom, né? Mas é muito caro. Muito caro. Muito caro. Não é assim, na verdade, eu só tiro do mercado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Lembra que eu falei que copiar não é feio? Entendeu? O feio é não ganhar dinheiro. Isso é feio. Certo? Legal, né? Essas ideias ao longo do curso, como esse mapinha. Na próxima aula que eu ia fazer hoje, vou trazer os mapas de vocês que já estão digitalizados, vou copiar com a percepção do Rock in Rio, para vocês entenderem um pouquinho mais como é importante eu entender todo o cenário da onde eu estou inserido. Aí nas duas últimas a gente faz a AP. Fechado? Valeu, Pedro.